no fundo do Mar Báltico. Os investigadores do mar dizem ter encontrado o que só pode ser descrito como os destroços de uma nave espacial despenhada. Uma equipa de exploração encontra algo digno dos ficheiros secretos durante uma expedição no Mar Báltico. Um enorme segredo sobre extraterrestres acaba de ser descoberto nas profundezas do Mar Báltico e está prestes a mudar tudo o que os cientistas, arqueólogos e até historiadores sabem sobre o nosso mundo. Durante uma missão de investigação no Mar Báltico, uma equipa de investigadores estava a recolher artefactos do fundo do mar quando viu o maior choque das suas vidas. O que é que eles viram? Poderiam ser os restos de uma civilização subaquática? Junte-se a nós e descubra como a nova e aterradora descoberta dos cientistas no Mar Báltico vai mudar tudo. O Mar Báltico é um dos sistemas de água salobra mais estudados do mundo, pois possui um sistema de monitorização bem integrado, que dá a OES investigadores e cientistas acesso a dados que descrevem a variação temporal e espacial das suas águas e da sua bacia de drenagem. É também de grande interesse para os historiadores, uma vez que constitui o núcleo econômico da Liga Hanseática, o grande grupo comercial medieval de portos do norte da Europa. Os muitos nomes do mar atestam a sua posição estratégica como ponto de encontro de vários países, e por isso tem muitas histórias. Artefactos e descobertas aterradoras perdidas no mar. Os cientistas não faziam ideia de que o Mar Báltico tinha tantos segredos, até que um estranho objeto, semelhante a um OVNI despenhado, foi encontrado por uma equipa de exploradores conhecida como a equipa Ocean X. Toda uma equipa de caçadores de tesouros suecos da Ocean X aventurou-se pelos fundos marinhos principalmente para encontrar naufrágios, mas ficaram petrificados com esta descoberta sem precedentes. De facto, parecia tão surreal que se tornou um enigma para os cientistas investigadores e até para os teóricos da conspiração de todo o mundo. O desenho deste misterioso objeto despertou a imaginação das pessoas, uma vez que este OVNI despenhado tem quase 60 pés de comprimento e abriu uma vala de 650 pés de comprimento no fundo do Mar Báltico antes de parar à beira de um precipício. As pessoas ainda estavam a ponderar a descoberta e a pensar na probabilidade de se tratar de um verdadeiro OVNI despenhado ou não, até que a equipa Ocean X deu a informação que confirmou o OVNI despenhado. Stefan Högerborn, um mergulhador profissional da Ocean X, confirmou quando disse que o OVNI acidentado ainda funciona. Ele disse que tudo o que era elétrico, incluindo os telefones por satélite, deixou de funcionar quando estávamos por cima do objeto. Depois, quando nos afastamos cerca de 200 metros, voltou a funcionar. O sonar também descobriu marcas de arrastamento atrás do OVNI acidentado, e o geólogo Steve Weiner diz que, de acordo com os seus testes, a estrutura não é uma formação geológica. Não haverá agora provas de que este objeto descoberto é uma espécie de teste alienígena? Outra descoberta desconcertante, mas intrigante, sobre este OVNI acidentado, também conhecido como a anomalia do Mar Báltico, é a sua impressionante semelhança com o Millennium Falcon da Guerra das Estrelas. Para além disso, a anomalia do Mar Báltico foi estudada mais a fundo e parece ser feita de pedaços de metal angular. Isto solidificou as afirmações de que se tratava de um OVNI despenhado. No entanto, nem toda a gente acreditou nessa teoria. Dennis Asberg, que descobriu o OVNI acidentado juntamente com o Sr. Lindbergh, disse numa declaração sobre como fizeram esta descoberta aterradora. Ele disse o seguinte: há uma montanha, que pode ter 20 a 25 metros de altura com um desfiladeiro no meio. Por baixo dela há muitas pedras soltas. O trilho começa aqui. Na verdade, há 2 trilhos. Primeiro, há um que leva a este grande círculo. Depois, outro trilho leva ao segundo objeto a cerca de 200 metros do círculo redondo. Encontramo-lo ao mesmo tempo que o círculo, mas concentramo-nos tanto no círculo que não tivemos tempo suficiente para olhar para o outro objeto, disse ele. Continuou dizendo que ficaram espantados e perplexos quando encontraram o local do acidente. Estavam a pensar no que tinham encontrado na altura, tinham a certeza de que havia uma explicação natural, até que se provou ser um verdadeiro OVNI despenhado. Quisemos investigar mais um pouco e decidimos manter o assunto totalmente em segredo. Contactamos geólogos, biólogos marinhos, e quando eles disseram que nunca tinham visto nada assim, é claro que se começou a pensar mais. Podíamos ter encontrado algo realmente espetacular. Dennis Asberg também incluiu algumas informações altamente intrigantes de que uma estrutura que parece uma escada leva a um buraco escuro, a segunda estrutura encontrada nas proximidades. Como resultado desta nova informação revelada por Asberg, surgiram novos pensamentos e especulações sobre o que poderia ser o objeto. Alguns tinham o seu ponto de vista, dizendo que poderia ser um dispositivo antissubmarino remanescente da Segunda Guerra Mundial, um navio de guerra, uma torre de canhão ou um disco voador. Mas enquanto o mundo inteiro falava sobre este aterrador local de queda de OVNI, ocorreu outro fenômeno estranho.
O estranho fenômeno foi uma fotografia que mostrava uma estranha nave submersa no Mar Báltico, rodeada de ondulações brancas. O objeto foi encontrado no Mar Báltico, a cerca de 30 milhas de Estocolmo, e foi divulgada uma fotografia que confirmava a sua estranha existência. Imediatamente, as forças militares foram chamadas a intervir, tendo o comandante militar reforçado de imediato o número de unidades na zona, que dispõem de unidades com sensores especializados. Bem, isso foi para os sites governamentais sobre OVNIs. Por outro lado, como os últimos avistamentos de OVNIs, postularam que o objeto poderia ser um objeto submerso não identificado, especialmente após a descoberta bizarra que foi encontrada no mesmo Mar Báltico não há muito tempo. De facto, a questão também foi lançada ao público dizendo: poderá o misterioso submarino russo ser, na verdade, um submarino holandês? Ou será esta outra atividade misteriosa envolvendo um uso? Perguntava o sítio. Nigel Watson, autor do UFO Investigations Manual, Manual de Investigações sobre OVNIs, opinou sobre esta teoria com a seguinte declaração: nos últimos 100 anos, tem havido uma transição constante de ver monstros marinhos ou lacustres biológicos aparentemente terrestres para ver submarinos não identificados ou alienígenas extraterrestres nas suas naves. Muitas vezes, o que no passado era considerado como os olhos vermelhos de um monstro aquático, é agora interpretado como as luzes vermelhas de um objeto submerso não identificado. Há muitos avistamentos de OVNIs a voar para dentro e para fora dos nossos oceanos, o que sugere que estas naves têm bases subaquáticas secretas a partir das quais operam. Concentrações de tais avistamentos indicam bases no Mar Negro, no Mar do Norte e ao largo das costas de Porto Rico e da Califórnia. Como é habitual, porém, nem toda a gente tem a mesma opinião sobre a mesma situação. Algumas pessoas chegaram mesmo a descartar a ideia de se tratar de um fenômeno extraterrestre, apontando as mãos para a Rússia. A Rússia, por outro lado, negou estas alegações. Até mesmo um porta-voz militar observou que não há situações extraordinárias, muito menos de emergência, envolvendo navios de guerra russos. O que pode significar que, de facto, podem estar a acontecer coisas extraordinárias na região do Báltico. De facto, estes fenômenos extraordinários têm vindo a ocorrer desde que um navio da época do Renascimento foi encontrado intacto nas profundezas do Mar Báltico. Como é que isso aconteceu? Bem, esta foi uma das descobertas nunca antes vistas, porque na altura em que o navio se afundou, Colombo estava a descobrir e a aventurar-se no Novo Mundo. A sua frota desapareceu há muito tempo, mas este navio renascentista reapareceu recentemente, notavelmente bem preservado nas águas geladas do Báltico. O primeiro indício da sua existência surgiu em 2009, quando um levantamento sonar da administração marítima sueca encontrou um ponto anômalo no fundo do Mar Báltico. Depois, no início deste ano, uma câmara robótica utilizada por uma equipa comercial que pesquisava uma rota submarina para um gasoduto de gás natural iluminou não o fundo do mar pegajoso, mas um casco misterioso. Curiosa sobre o que poderia ser, uma equipa internacional de cientistas baixou um par de robôs amarrados para explorar e documentar o que acabou por ser o veleiro renascentista. Esta descoberta foi tão saudável que Rodrigo Pacheco Ruiz, o arqueólogo marítimo que liderou a investigação, ficou sem palavras. Acabou por comentar dizendo: é espantoso, ainda estamos um bocadinho na Lua. A equipa de investigação, que incluía vários estudantes de doutoramento, encontrou o navio intacto, com o casco bem conservado da quilha ao convés, os mastros e alguns aparelhos. No convés, encostado ao mastro principal, estava um pequeno barco de madeira para transportar os membros da tripulação e para o grande navio. Também foram vistos vários artefactos raros a bordo do antigo naufrágio, incluindo uma bomba de porão de madeira e um cabrestante, um cilindro largo utilizado para enrolar cordas. O Dr. Pacheco Ruiz disse que a âncora do navio também era visível e que a sua presença ajudou a datar o naufrágio no final do século XV ou início do século XVI. A embarcação era provavelmente um navio mercante e não um navio de guerra, embora tivesse armas giratórias. De acordo com um comunicado da expedição, os canhões giratórios encontrados a bordo do navio são um testemunho da tensão existente na altura. Numa entrevista, o Dr. Pacheco Ruiz disse que o naufrágio tinha entre 52 e 60 pés de comprimento. Pensa-se que o Santa Maria, o navio almirante da expedição de Colombo, tinha cerca de 60 pés de comprimento, estando os outros navios da expedição, o Ninha e o Pinta, mais próximos dos 50 pés. Os registros indicam que o Santa Maria tinha 52 tripulantes, e os outros dois navios tinham 18. Uma vez que o naufrágio também tinha esse comprimento, poderia ter feito parte da frota de Colombo, embora o nome e a origem do navio perdido do Báltico ainda não tenham sido identificados. Os arqueólogos marítimos chamam-lhe Ocean Kvepp, que em sueco significa navio desconhecido. O Dr. Pacheco Ruiz e a sua equipa mantiveram deliberadamente a sua localização em segredo para dissuadir os caçadores de tesouros e os necrófagos.
No entanto, planeiam regressar ao local no Báltico para uma nova ronda de exploração, em particular para recuperar uma prancha de madeira. O Dr. Pacheco Ruiz observou que as análises laboratoriais poderiam datar a madeira antiga no prazo de 1 ano após a sua aquisição pelo homem. Isto ajudaria a identificar exatamente quando o navio foi construído e lançado ao mar. É fantástico ver como a história está a ser lentamente recuperada e reescrita da melhor forma, apesar de algumas terem sido aterradoras. E outra descoberta histórica feita no Mar Báltico foi o navio que se afundou na sua viagem inaugural, o Vasa. O Vasa era o navio de guerra mais avançado do mundo quando zarpou há quase 400 anos. Atualmente é um recurso para arqueólogos e historiadores navais e um conto de advertência para aqueles que procuram conceber tecnologia. A história do que aconteceu ao navio entrou para a história. Apesar de ser um dos maiores feitos da Marinha Sueca e um dos navios de guerra mais espetaculares alguma vez construídos na época, o Vasa afundou-se 20 minutos depois de ter zarpado na sua viagem inaugural em 1628. O navio de guerra sobreviveu à primeira rajada de vento que encontrou na sua viagem inaugural no porto de Estocolmo, mas a segunda rajada de vento significou a sua desgraça. O naufrágio do Vasa não ocorreu perto de um inimigo. De facto, afundou-se à vista de um público horrorizado, reunido para ver partir o navio de guerra mais ambicioso da sua marinha e da Europa até a data. O Vasa era um navio enorme e muito bem decorado. Estava coberto de esculturas de madeira que contavam histórias sobre a família real sueca, e mais importante, sobre o rei Gustav Adolf II. Ele tinha ordenado a construção do navio e estava lá para assistir, horrorizado, ao seu afundamento. Apesar de existirem várias teorias que explicam que o navio era instável, as razões por detrás da instabilidade permaneceram um ponto de debate ao longo dos séculos. Um arqueólogo que estudou exclusivamente os restos do navio acredita que este se afundou devido a um convés de armas muito pesado. Isto deveu-se ao facto de o navio ter sido concebido e construído por alguém que não tinha experiência na construção de um navio bem armado. Também não ajudou o facto de o rei ter apressado o processo de construção. Embora o Vasa não tenha sido bem sucedido para Gustavo Adolfo II, tornou-se uma bênção para os arqueólogos. As águas frias e pobres em oxigênio do Mar Báltico protegeram o Vasa das bactérias e dos vermes que normalmente comiam os destroços de madeira, uma vez que cerca de 95% da madeira do Vasa estava intacta quando a Suécia levantou os destroços. Em 1961, embora manter as estruturas de madeira estáveis enquanto se levantava o navio tenha sido um enorme feito de engenharia, foi possível. A preservação do navio foi um processo que demorou quase 3 décadas. Infelizmente, não houve muito espaço para a arqueologia durante esse tempo. Mas agora que o navio está estável, os investigadores têm trabalhado para descobrir por que é que se afundou. Para além dos simples problemas de engenharia, a questão humana de saber por que é que o navio não estava em condições de navegar era uma questão para a qual os especialistas procuravam respostas, e conseguiram-nas. Descobriram que inicialmente o Vasa foi projetado para transportar 36 canhões, mas foi enviado para o mar com 64. Além disso, a bela ornamentação contribuiu para o seu peso e instabilidade. Estes e muitos outros fatores contribuíram para o afundamento do Vasa e, consequentemente, constituíram uma história de advertência para quem concebe e testa novas tecnologias. Agora pode ter pensado que o Mar Báltico não tinha mais segredos. Era o que pensavam os cientistas e os arqueólogos marítimos até ser encontrado outro naufrágio de um navio chamado Gribshunden. O Gribshunden era um castelo flutuante de cortar a respiração que serviu de navio almirante do rei Hans da Dinamarca há mais de 500 anos, até se afundar no verão de 1495. De acordo com fontes históricas, o navio afundou-se com um grande contingente de soldados e nobres, excluindo o rei que se encontrava em terra na altura. Os naufrágios desta época são extremamente raros. A menos que um navio seja rapidamente enterrado por sedimentos, a madeira é corroída ao longo dos séculos pelo verme do navio, na verdade um tipo de molusco de água salgada. Mas estes organismos não sobrevivem nas águas doces do Báltico, e os arqueólogos marítimos acreditam que grande parte do navio de Hans e o seu conteúdo estão preservados. Isto deu espaço a cientistas e historiadores para examinarem a vida de um rei medieval que, segundo se diz, viajava com abundantes bens reais, não só comida e roupa, mas também têxteis, documentos, tesouros preciosos, armas e ferramentas. Mais do que isso, porém, a relíquia oferece uma oportunidade única de examinar um navio de guerra de última geração, de um período pouco conhecido, em que uma revolução na construção naval e na guerra naval estava a alterar a geopolítica e a transformar a civilização. Segundo os investigadores, o Gribshunden representa o fim da Idade Média e o nascimento do mundo moderno. A história de Gribshunden é preservada em várias crônicas, histórias narrativas, surgidas no norte da Europa no século XVI, e num relato de uma testemunha ocular de um jovem nobre que sobreviveu ao desastre. Os relatos descrevem como o rei Hans,
que reinou sobre a Dinamarca e a Noruega de 1481 a 1513, navegou para leste de Copenhaga no verão de 1495 em direção a Kalmar, na Suécia, para participar numa cimeira política. Nessa altura, em Itália, Leonardo da Vinci começava a trabalhar em A Última Ceia. A Europa estava então a emergir da Idade Média para o Renascimento. Na Polônia, Nicolau Copérnico iniciava os seus estudos de astronomia. Duques e reis governavam a partir de castelos gigantescos, e o guarda-roupa de cada nobre incluía uma armadura. Do outro lado do Mar Báltico, a Noruega, a Suécia e a Dinamarca tinham sido governadas em conjunto, ao abrigo de um acordo chamado União de Kalmar, durante quase 100 anos. No entanto, a Suécia tinha se separado, e os rebeldes locais, liderados por um nobre chamado Sten Sture, procuravam a independência. Hans tinha a missão de acabar com a dissidência e reavivar a união, tornando-se também rei da Suécia. De acordo com os relatos, Hans levou uma frota régia de 18 navios, liderada por Gribshunden, que transportava os seus nobres, soldados, cortesãos e até um astrônomo real. Infelizmente, nunca chegaram. O navio almirante de Hans afundou-se quando estava ancorado a norte de Stora Ekon. Um relato do século XVI sobre a vida de Hans, traduzido recentemente do latim, conta que o depósito de pólvora do navio se incendiou acidentalmente, causando um incêndio que consumiu o navio tão rapidamente que muitos a bordo pereceram no fumo e nas chamas. Outros atiraram-se à água e morreram afogados. A fonte acrescenta ainda que o incêndio ocorreu enquanto o rei participava numa reunião de apoiantes, provavelmente em Stora Ekon, e outras fontes registram os tesouros que se afundaram com o navio, prata, ouro, cartas e cartas, com roupas e cartas com roupas, objetos preciosos, selos e os melhores armazéns do rei. Os mergulhadores locais depararam-se com um naufrágio e só recuperaram as bolas de chumbo que se encontravam nas proximidades como recordação. Um dos mergulhadores acabou por alertar os arqueólogos locais para o naufrágio em 2001, depois de ter encontrado estranhos troncos ocos no fundo do mar, carruagens que os investigadores perceberam que outrora tinham servido de canhões. Quando os artefactos foram recuperados, confirmaram a carga luxuosa do navio. Estes objetos incluíam um torrão de moedas de prata em betão, uma cota de malha de alta qualidade e uma caneca de madeira de amieiro com o símbolo de uma coroa. Foi também encontrado um pente para piolhos feito de madeira, atestando a vida cotidiana num navio apertado que albergava provavelmente mais de 150 almas. Foram encontradas mais moedas de prata, um chinelo de camurça vermelha e preta, delicadamente cozido, e alguns armazéns de especiarias exóticas. Estas incluíam grãos de pimenta, cravinho e um enorme estoque de açafrão que tingiu a água de vermelho quando foi descoberto pela primeira vez, segundo a arqueóloga Marie Johnson, do Museu do Navio Viking da Dinamarca. Outra descoberta inesperada no navio foram os múltiplos painéis de casca de bétula elaboradamente decorados. Um deles é gravado com um desenho pormenorizado de um pavão, enquanto o outro mostra um animal enigmático que se assemelha a um unicórnio. Estes achados estavam tão bem preservados que o desenho ainda tinha vestígios de tinta dourada. Este facto levou os arqueólogos a sugerir que o rei, que recebia audiências a bordo durante as suas viagens, se certificava de que os seus aposentos estavam bem decorados com têxteis e tapeçarias. No entanto, estas extravagâncias não serviam apenas para o conforto pessoal de Hans. O rei juntou no seu navio tudo e todos para impressionar os nobres suecos que o esperavam em Kalmar. Mas Hans não confiava apenas no soft power. A ameaça de violência apoiou, as riquezas em exposição, e mais descobertas foram encontradas, como um estoque de cotão usado na guerra naval para segurar o pavio aceso ao acender um canhão. Um símbolo esculpido no cabo, 2 traços verticais e um horizontal inclinado, pode ser a marca do proprietário, mas as pontas estão carbonizadas pelo uso. É um dos vários objetos que atestam o poderio militar de Gribshunden. Os canhões de ferro estão quase todos enferrujados, mas foram recuperadas 10 carruagens de armas de madeira. Estas carruagens variam entre 1, 5 e 2, 5 metros de comprimento, e teriam sustentado canhões giratórios na proa do navio, nos castelos da popa e em ambos os lados do convés. Os arqueólogos também encontraram uma carruagem de canhão com 13,5 pés de comprimento, muito mais significativa do que qualquer outra encontrada anteriormente. Embora os arqueólogos proponham que pode ser um exemplo inicial do que é conhecido em navios de guerra posteriores como um caçador de popa, usado para disparar pela parte de trás. Uma fonte histórica sugere que o Gribshunden navegava com 68 canhões, o que pode ser exato com base nas descobertas até agora. Isto significa que o navio representou uma revolução não só no design dos navios, mas também na guerra naval. Muitas batalhas marítimas maléficas eram basicamente batalhas terrestres levadas a cabo num navio.
O objetivo era abordar uma embarcação inimiga e lutar corpo a corpo com espadas e lanças, mas esta transição em larga escala para navios maiores, com tábuas de madeira entalhada, combinada com a invenção de artilharia explosiva equipada com enormes canhões e canhões, foi de cortar a respiração. Esta mudança levou os navios a serem capazes de destruir as embarcações inimigas e a combater quase exclusivamente à distância, com um design que persistiu com poucas alterações até ao século XIX. E enquanto os arqueólogos continuavam a explorar o Kribshunden, mesmo por cima do casco do navio, um dos arqueólogos encontrou uma besta intacta, com mais de 1 metro de comprimento. Qualidade de exposição, disse ele. A arma estava tão intacta que ainda tinha a corda do arco e todas as decorações. Nunca vi nada assim, disse o arqueólogo. Os especialistas em armas também ficaram entusiasmados com a descoberta deste navio. Guy Wilson, do Royal Armouries, especialista em armas de mão antigas, diz que exemplos datados de bestas deste período são praticamente inexistentes. Além disso, a nova descoberta parece ser de um projeto relativamente avançado e será crucial para compreender o desenvolvimento desta arma medieval por excelência. De facto, a equipa parece ter tropeçado numa ferramenta que não sabia que existia, mas um dos arqueólogos referiu-se a ela como um armário de armas pequenas. Meses após a escavação, a equipa encontrou 4 bestas completas, componentes de várias outras e várias setas de madeira, conhecidas como quartéis. Estas flechas também tinham as suas asas de madeira, couro ou penas intactas. A equipa recuperou também a coronha de madeira de um arquebus ou de uma arma de fogo antiga e o cabo sugestivamente esculpido de um punhal de Bollock. Popular entre os marinheiros e utilizado para penetrar na armadura de um adversário. Guy Wilson ficou tão entusiasmado com estas descobertas que disse: ter outro exemplo datado da tecnologia europeia de armamento 50 anos antes do Mary Rose, um navio de guerra que se afundou em 1545, é muito emocionante. Vai ser extremamente importante. Os objetos levarão anos a estudar. Por exemplo, Wilson salientou que foram necessárias 3 décadas para concluir as análises dos artefactos recuperados do Mary Rose. No entanto, Kribshunden está já a fornecer um vislumbre da guerra no limiar da transição, quando as armas de mão deram lugar a uma poderosa artilharia, e com ela, a capacidade de travar uma guerra à distância, um poder nitidamente moderno que ainda hoje molda os conflitos. Estas descobertas do Mar Báltico são para além de surpreendentes, e ao ritmo a que estão a ser feitas, é possível que haja muito mais enterrado no Mar Báltico, e talvez exista algum OVNI ou material extraterrestre que ainda não tenha sido descoberto. O que é que acha? Deixe-nos saber na secção de comentários abaixo.